Luana Alves, parabéns pela sua eleição brilhante, tudo bem? Obrigada, Mauro. Obrigada aqui pelo convite. Estava escutando o Walter Pomar aqui, quase com vontade de abrir o microfone para falar junto com vocês. Obrigada a todo mundo que está assistindo, todo mundo aqui da Fórum. Sou a vereadora Luana Alves, reeleita, né, aqui em São Paulo. Estou com 30 anos agora. Eu tinha 26 para 27, lá em 2020. Mulher eu vi nada. Você me deu um pouquinho de anos a menos, mas não tem problema. Tá você gostou, vai? Gostei. Eu gostei. A Câmara dá uma envelhecida. Mas, enfim, sigo sendo uma vereadora muito jovem. Vamos trocar uma ideia aqui. Acho que a gente precisa discutir os rumos. O rumo da esquerda, assim, o rumo de quem busca justiça. Temos muita coisa para debater e para tomar decisões corajosas, eu tenho certeza. Vou querer saber disso, mas antes vamos falar de Luana. José Esper, oba, bem-vinda, Luana, minha vereadora, a minha representante na Câmara Municipal de São Paulo. Luana Alves está aí, José Esper. Então, primeira coisa, eu queria olhar para o seu mandato. O seu mandato foi muito marcante, Luana, muito marcante. 2 episódios que marcaram o mandato. Eu vou começar por um que teve grande repercussão, mas teve outro que teve repercussão ainda maior, que eu queria que você contasse para nós. O primeiro episódio é a tentativa da cassação do seu mandato pelo PL, o partido do Bolsonaro, né, numa ofensiva da bancada LGBT-fóbica. Conta essa história para nós. Essa história é uma das histórias que mais resume o que é a Câmara Municipal de São Paulo e a maneira como a extrema-direita tem trabalhado, né, a sua linha narrativa de uma forma de cada vez mais utilizar o discurso de ódio para ir para cima, né? Para fazer da LGBTfobia, do racismo, não só uma prática, mas uma bandeira política diferente do que sempre foi o tradicional no Brasil da direita, né? O que acontece é que a vereadora Ruth Costa, que é uma das figuras mais à direita aqui na Câmara, mas ela é daquela direita que dialoga muito com o centrão, muito perigoso. Ela é, inclusive, uma das herdeiras de grandes igrejas evangélicas, enfim, uma família toda na política, todos ligados à Assembleia de Deus. Aqui eu estou falando de liderança da Assembleia de Deus, não estou falando dos fiéis. Ela falou uma fala horrorosa logo depois da parada LGBT de São Paulo, que é um evento que tem repercussão mundial, é um evento, na verdade, tem que ser um orgulho para a cidade de São Paulo, a maior parada do mundo, assim, gigantesca, e ela subiu no púlpito da Câmara Municipal para falar que os pais que levavam crianças para a parada eram infames e covardes. Assim, que ela não tinha a ver com a escolha de ninguém, mas que quem levava a criança estava sendo covarde. Mais uma vez, tendo uma postura de desumanizar famílias LGBT, de criminalizar famílias LGBT, né? Então, obviamente, eu não deixei ela falar isso tranquilamente no púlpito da Câmara Municipal. Quando a gente está ocupando determinado espaço, é para não permitir com que certos discursos sejam naturalizados. Assim, essa é parte do meu papel. Eu não poderia não falar alguma coisa. Então, é óbvio que eu pedi a parte para falar dela. É uma espécie de quando você interrompe formalmente um outro vereador, você pede a parte. Eu pedi e falei, olha, o que você está falando é muito grave, Ruth. Você está falando LGBTfobia, é crime, inclusive. Não sei se você sabe que é crime no Brasil. Você está dizendo que, por exemplo, 2 mães ou 2 pais que levam seus filhos são covardes. Que isso? É muito sério o que você está falando. Assim, e aí ela ficou bastante confusa, perturbada ali na hora, e alguns dias depois a bancada do PL pediu o afastamento do meu mandato. Né? A gente viu, primeiro a gente achou que era cassação, mas eles pediram o afastamento assinado por todos os vereadores do PL, numa peça risível, assim, são dezenas de páginas, Mauro, deles dizendo como a parada LGBT é um espaço que agride crianças. Assim, é um negócio com um monte de foto, enfim. É um negócio bizarro, assim. É uma peça que parece saída de um programa de humor, entendeu? Bem estereótipo, assim. E aí eles colocaram para andar, o governo resolveu colocar para andar esse pedido, que é lá do meio do ano, lá de julho, resolveram colocar para andar faltando 10 dias para a eleição. Numa evidente manobra, estratégia de tentar atrapalhar o final da minha eleição. Né? Foi parte também de uma linha do governo de ir para cima de vereadores do PSOL. Você está falando do Nunes, né? Eleitoral. Do Nunes. Está falando do Nunes, né? O Nunes. Foi a ordem direta do Nunes. Assim, nem os vereadores da base nem esconderam, né? Porque eles também ficaram um pouco chateados de terem que vir para a Câmara Municipal, faltando 10 dias para a eleição, eles também querendo fazer as próprias campanhas. Eu falei, olha, fulano de tal, que é o cara da corregedoria, você queria estar aqui? Ele, não, claro que não. Né? Acho ridículo, acho bizarro, mas a ordem da prefeitura e tal.
Então, foi uma tentativa de atrapalhar, né, o final aí da eleição dos vereadores do PSOL. Além de toda a falta de estrutura, toda a desigualdade para a competição, foi uma tentativa bizarra de desestabilizar o mandato próximo do período eleitoral, assim. Mas a gente fez a defesa que tinha que ser feita. Foi muito importante a minha reeleição com muitos votos, porque ajuda a moralizar o mandato. Então, eles ficaram bastante tímidos de seguir esse processo depois da eleição. Eles estão adiando. Pode ser que alguma hora queiram votar, né? Esse pedido de afastamento, mas depois da minha reeleição, com 83 mil votos, eles deram uma segurada. Então, a gente já viu a declaração aqui do José Esper, dizendo que votou em você, a Marilene Farias também dizendo votei na Luana, a Gisele Soares, salve, salve Luana, sou sua eleitora e sua apoiadora. Então já tem pelo menos 4 eleitoras suas aqui nessa live. Bem legal, bem legal. O segundo momento, esse realmente teve uma repercussão nacional, né, do seu mandato, foi quando um vereador, Camilo Cristófaro, do Avante, fez uma fala racista. Vou repetir, vou mostrar aqui como é que foi. Vou iniciar com a senhora Cláudia Ultz, senhora York. Eles lavaram e não lavaram a calçada. É coisa de preto, né? Eu gostaria que desligasse o som, por gentileza. Não vai desligar não, porque acabou de ficar registrado. Não, acho que falou de alguma coisa de... Não, acabou de ficar registrado, Adilson. Eu vou... Não dá. Eu peço nesse momento um minuto de suspensão dos trabalhos. Estou suspendendo os trabalhos por 5 minutos. Então tá aí. Camilo Cristófaro fazendo essa declaração abertamente racista, o presidente da sessão tentando encerrar, passar o pano, não, e você foi para cima, e a partir dali você iniciou uma campanha de denúncia dessa ação racista. Silêncio, por favor. Eu preciso proclamar o resultado. Reaberta a sessão. Reaberta a sessão. Eu peço silêncio aos presentes. Passemos à proclamação do resultado. Votaram sim, 47 senhores vereadores. Votaram não, nenhum. Nenhum. Eu não sei. Na Câmara eu sei que não tem precedente, mas eu acho que não tem precedente no Brasil de alguém ser cassado por racismo. Não tem precedente. Foi a primeira cassação, até onde a gente pôde ver, por racismo no Brasil. E no mundo, provavelmente. Porque o Brasil é um dos poucos países que tem uma legislação minimamente avançada em que racismo é considerado crime, especificamente racismo. Então, foi histórico que a gente fez, e eu acho que é uma vitória grande do movimento negro. Muito grande. Significa um medo que mesmo o centrão, mesmo o setor mais fisiologista da Câmara Municipal, o medo que eles têm da opinião pública antirracista. Assim, então, é muito sintomático. Foi um processo, entre o primeiro vídeo que você mostrou, Mauro, da frase racista do Camilo, e o dia da votação em que a gente aprovou a cassação, foi 1 ano e 5 meses, mais ou menos, de diferença. Então, foi um processo longo. O Camilo conseguiu, por uma série de manobras, ganhar tempo, foi na justiça, falou, enfim. Foi um período longo, assim. Então, não foi que no mês seguinte, na semana seguinte, ele foi cassado. Ele conseguiu atrasar esse processo, ganhar tempo, enfim. É aquela velha estratégia de fazer o assunto esfriar para você conseguir manter as coisas como estão, assim. Mas a gente foi muito firme. Eu tenho muito orgulho disso, porque não foram poucas as pessoas que falaram, vai ser muito difícil caçar ele por isso. Não, olha, tenta fazer um acordo por uma suspensão de mandato, tenta fazer um acordo por uma advertência, porque cassação por isso nunca aconteceu. A gente foi muito firme, a gente tinha certeza que tinha muita possibilidade de cassação, simplesmente porque tinha muita prova. Tinha muita prova. Assim, ele falou num áudio. Não tem ao vivo, assim, estava transmitindo no YouTube da TV Câmara ao vivo, então não tinha nada que questionar se ele mesmo assumiu que o áudio era dele, poucas horas depois, né, de uma forma bizarra, mas ele assumiu, né, que ele tinha sido o autor do áudio, que a voz era dele, e teve, obviamente, eu acho que foi o fator principal, que é o peso da opinião pública antirracista. Eu acho que isso é muito fundamental para a gente pensar. 47-0, é muito. Agora, digo para você, para todo mundo que está nos assistindo,
a relevância dos 83.262 votos, porque tem a vingança, né? Essa sua votação é também um manto de defesa do seu mandato, porque essa ação do PL para lá pedir sua cassação, depois sua suspensão, podem ter certeza que tem o troco dos racistas ali, né? Dos racistas enrustidos contra você. Então, se você tivesse sido reeleita com uma votação baixa, uma votação pequena, teu mandato estaria fragilizado para essa vingança, né? Acho que está fortalecido, né? Importantíssimo. É exatamente isso, Mauro. É isso, não tinha nada que eles queriam mais do que me ver pelas costas, assim. Uhum. Então, é isso, sou uma vereadora do PSOL, de esquerda, né, abertamente socialista, abertamente antirracista, e que não tenho nada a dever para esses caras, entendeu? Então, não preciso passar pano, não preciso... Agora, a reeleição de figuras da esquerda, a gente está falando sobre antissistema ali na entrevista com o Walter Pomar. Eu acho que é importante dialogar com você isso. Eu, assim, nas ruas, em especial com a juventude, o que eu mais senti foi muita gente querendo falar sobre questionamentos ao sistema racista, ao sistema capitalista, ainda que não com essa palavra que eu estou falando, mas é um sistema que, na prática, oprime a vida das pessoas. Assim, é um sistema que, na prática, faz elas se sentirem oprimidas, humilhadas no seu trabalho, no caminho para casa, enfim, tudo, né? Então, eu acho que a gente precisa dialogar com esse sentimento, que é um sentimento que às vezes a extrema-direita dialoga bem. Eu vou te contar uma história engraçada. Eu dialoguei muito, né, para puxar a campanha, puxar a voto não só para mim, mas para o Boulos desde o primeiro turno. E eu dialoguei com muita gente que votou no Marçal, principalmente jovens e homens, né? E a gente conversava, trocava muita ideia, porque eles dificilmente viam um vereador panfletando. E aí, só de ser eu panfletando, já era diferente, eles paravam para conversar, porque queriam entender quem que é essa pessoa que tá própria panfletando o próprio papel, né? E aí a maioria falava de questões econômicas, falava que a escola tinha sido muito ruim, que o Marçal questionava o sistema, que o Marçal falava que ia para cima dos privilégios. Então era isso, entendeu? Então tinha alguns que inclusive tinham posições consideradas de radicais para a esquerda, que a esquerda parou de falar. Um dos adesivos que eu tinha era um adesivo que tinha o meu número, uma palavra de ordem pela legalização e um símbolo da folha da maconha. Esse era o adesivo que mais saía com eleitores do Marçal. Ah, é? Com os eleitores do Marçal? Do Marçal. Do Marçal. Do Marçal. Bom, por sinal, sua campanha conta um pouco como foi e você tenta... Bom, desculpa, hein? Você gosta de causar. É verdade. Você tem uma estrela que te coloca no meio dos grandes fatos, né? Foi você que causou um grande evento na campanha, que foi a sua confrontação com o Marçal. Foi também um grande fato da campanha, né? Mauro, tem gente que acha que eu fui procurar ele, eu não fui, o cara apareceu. Eu tava numa feira fazendo panfletagem, né? Enfim, tava eu e a Samia Bonfim, inclusive. E a gente era uma feira na Vila Madalena. Eu tava indo embora, inclusive, tava indo para outra agenda, tava atrasada, e alguém gritou: "O Marçal tá chegando". Eu falei: "Não acredito". E alguns dias antes, a gente tinha gravado um vídeo, eu e a Samia, falando quanto que ele era bandido, quanto que ele dava golpe, porque a comunicação nossa tava muito agoniada, porque tava todo mundo falando fraude bancária, fraude bancária. Ninguém entende o que é isso, Mauro. Assim, fraude, o que é isso, fraude bancária? Fraude bancária até ao seu favor, por quem gosta de banco, entendeu? Sabe, não dá para entender, parece que tá tirando do banco, entendeu? Aí a gente pegou e fez um vídeo, a gente com a linha do pedagógico, do didático, para falar: olha, sabe aqueles links que você recebe, que rouba os seus dados bancários e tira dinheiro da sua conta? É isso que o Marçal fez. A gente foi por essa linha, ele comentou no nosso vídeo e disse que ia processar a gente. E aí, alguns dias depois, apareceu, depois apagou o comentário, mas a gente printou. E alguns dias depois, ele apareceu nessa feira que a gente estava. Falei: bom, vou confrontar no ao vivo, né? Vou querer que ele fale que ele vai me processar, e o porquê, ali no tete-a-tete. E aí, tentamos chegar perto dele, foi um momento de bastante confronto, de bastante tensão, né? Ele estava cercado de uns 10, 15 caras enormes, assim. A gente pôde até dar uma olhada, né? Porque a gente também tem segurança, a gente meio que sondou quem eles eram. Maioria de Goiânia. Grande parte das seguranças dele não são daqui, tudo de Jagunço, assim, os caras grandão, armados, dava pra ver que eles estavam trepados aqui na cintura. E aí, assim, a gente entendeu que eles estavam no lugar público, eles não iam pra cima de uma forma bizarra da gente. Eu fui tentar questionar, e o legal é que a gente conseguiu juntar muita gente da feira também para puxar um fora Marçal. Então, eu acho que ele achou que ele ia ter uma agenda tranquila, ali panfletando com os feirantes, mas a real é que a gente conseguiu juntar uma resistência. Dá para ver até pelos stories dele que ele foi meio chocado, assim, né?
Ele foi tentar, mas tinha ele ali todo bonzão, jogou farinha na cara de um rapaz da rede, ridículo, mas a real é que ele foi enxotado naquele dia, assim como ele foi de diversas outras agendas em São Paulo, o que também era muito sintomático, claro, que ele estava forte, mas ele também tinha uma resistência muito grande da população. Assim. Você mencionou suas agendas com a Sâmia. A Sâmia está sempre com a gente aqui, adoro a Sâmia, acho que hoje é uma das melhores, se não a melhor deputada federal em Brasília. E vocês são da mesma corrente dentro do PSOL, que é o MES. É uma corrente hoje a corrente é a esquerda do PSOL. Assim como o Walter Pomar é a esquerda do PT, com a articulação de esquerda, vocês são, coincidência até, não tinha me dado conta disso. Trouxe as duas das principais correntes de esquerda nos seus partidos. O Walter Pomar no PT, mais cedo, né, da articulação de esquerda, e você agora do MES. E você já levantou a mão e falou, eu quero entrar nessa conversa. Então, por favor, entra nessa conversa que é o lugar da esquerda, a crise da esquerda. Essa esquerda que foi antissistema e que hoje se apresenta como defensora do sistema, né, para a população. Como é que você vê esse momento nosso? Olha, eu vejo um momento muito, muito sério, assim, em que eu acho que a gente corre o risco de, mais uma vez, perder profundamente a confiança de grande parte da classe trabalhadora. Eu digo a gente enquanto esquerda no geral, sem pensar nem sigla partidária, nem corrente. Porque quando um governo de esquerda erra, ao tomar medidas que são muito parecidas com medidas que um governo de direita faria, todos nós pagamos, evidentemente, dependente da cor partidária que você tem dentro da esquerda. Eu acho que o que acontece é que quando um governo não toma medidas radicais em defesa dos trabalhadores, quando esse governo é eleito pela população para ser um governo diferente e não cumpre isso de alguma forma, na prática a gente consegue criar terreno, criar terra fértil para a extrema-direita. Porque existe um sentimento antissistema, que pode ser que ele não seja muito... o sentimento antissistema é diferente de um sentimento, digamos que assim, socialista. Não necessariamente uma pessoa que questiona o sistema vai ser uma pessoa de esquerda. Esse passo não necessariamente é dado. Tem a ver com formação, com trabalho de base, uma série de coisas. Mas o sentimento ali puro antissistema existe, porque tá muito difícil a vida, né, Mauro? Sinceramente, as pessoas estão trabalhando cada vez mais, estão ficando cada vez mais tempo no ônibus. As crianças, as mulheres, as pessoas... Sabe? Tá muito difícil a vida. Assim, as pessoas estão numa situação muito complicada, assim, principalmente a juventude. Na cidade de São Paulo, para você conseguir hoje morar, comer, ter lazer, ganhando a média do que se paga, é difícil. Trabalhando cada vez mais, entendeu? Tendo que competir muito. Imagina, você conseguir comprar uma casa em São Paulo é praticamente impossível. Impossível. Assim, a repressão policial cada vez maior, entendeu? Para cima de trabalhador jovem. Então, óbvio que você vai questionar o sistema, porque o sistema é ruim para você. Agora, se você não tem uma galera que é ligada à política, que você consegue enxergar, que questiona esse sistema, você vai para qualquer lugar. Assim, você tem hoje, na eleição de São Paulo agora, você teve um Marçal, que, claro, é uma figura que é muito bolsonarista, tem uma parte do voto dele que é o voto bolsonarista, que é difícil de disputar, mas tinha uma parte que não era necessariamente. Assim, que era um voto muito confuso, é o que eu te falei, a galera declarava voto em mim, pegava o adesivo do Legalize e falava que ia votar no Marçal, entendeu? Tinha bastante confusão ideológica, mas tinha também uma coisa de enxergar nele alguém que questionava a ordem estabelecida. Isso é ruim, cara, porque quem questiona a ordem estabelecida é a gente. É a esquerda, são socialistas, entendeu? Só que se a gente não fala sobre isso, a gente vira mais do mesmo. Na verdade, vira pior do que o mais do mesmo. Pior. Porque pior do que alguém que quer manter o sistema como tá, é um falso, é um traidor. Assim, é pior do que quem já era do sistema, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter esse entendimento. Se a gente não consegue falar para essa juventude que hoje, por exemplo, sofre na mão do aplicativo, que um governo de esquerda vai conseguir estabelecer limites para esse aplicativo ter taxa que vai cobrar de você, por exemplo, a gente vai conseguir avançar pouco. Não é só a gente... Eu estou dando só um exemplo, entendeu? Se a gente não coloca para as mães, para as mulheres jovens, que nós vamos garantir de verdade que se tenha tempo para conseguir fazer o trabalho familiar, né, tempo que eu estou falando, questionar a escala 6x1, falar de tempo de transporte, a gente vai dialogar muito pouco, assim. Se a gente não falar com a juventude, mesmo a juventude que eu identifica com uma ideia mais tosca de direita, se a gente não falar que a gente vai combater violência policial,
a gente vai chegar em poucos lugares, entendeu? Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Tá, entendo. Legal. O Ney Araújo chega aqui como novo membro, muito bem chegado. Alegria grande na sua presença aqui entre nós, o Ney. Legal. Luana, dá para ganhar em São Paulo ou já era? Dá para ganhar, dá para ganhar. A coisa está muito indefinida, né, Mauro? Muita gente está indefinida, está indecisa, né? Para a última pesquisa, inclusive, demonstrou isso. Tem muita gente que está declarando voto nulo ou que está declarando não sei, né? É claro que as últimas pesquisas dão uma desanimada em muita gente, mas tem que lembrar de algumas coisas. Primeiro, São Paulo surpreende. Segundo, tem muito indeciso. Terceiro, vocês viram que a ponderação que o Datafolha usou foi uma ponderação bastante questionável na última pesquisa, né? Você teve, na verdade, uma diferença bem menor entre o Boulos e o Nunes da que foi divulgada. A diferença de declaração de votos entre as mais de 1.000 pessoas pesquisadas pelo Datafolha foi uma diferença de mais ou menos 10%. Não foi 20%, como foi colocado. Assim, então, existe uma diferença, claro, que o Nunes conta com a máquina, conta com fake news, tudo isso, mas existe também uma chance aí, porque a diferença é menor do que foi divulgado. Uhum. Eu acho que a gente está conseguindo colocar que o Boulos é a campanha da mudança, né? Óbvio, você sabe, né? O pessoal tem muitos grupos internos, eu defendia, né, uma coisa mais de enfrentamento, né? Mas, enfim, independente disso, eu acho que o Boulos está conseguindo encarnar uma crítica à prefeitura atual e está conseguindo se colocar como a verdadeira alternativa de mudança, que agora não tem outra que confunde. Né? Quando tinha o Marçal ali no meio, você, né, ficava uma coisa confusa, porque ele também era mudança de certa forma. Ainda que a gente soubesse o horror que seria, mas conseguia para a população se passar como mudança, agora não tem alternativa. Quem não gosta do Ricardo Nunes é o Boulos. E o Nunes tem uma prefeitura terrível, 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 terrível. Mesmo entre os eleitores dele, isso é uma opinião quase que consensual, assim. Né? Quando eu também converso com eleitores do Nunes, isso também é uma coisa que acontece nas panfletagens, a maioria fala de voto no Nunes, uma coisa que não é um voto apaixonado, entendeu? É um voto desanimado. É um voto um pouco envergonhado, quase. Assim, isso é uma coisa que eu percebo. Então, eu acho que tem espaço para a gente conseguir fazer um movimento de colocar que o Boulos é uma alternativa viável de mudança para a cidade de São Paulo. Isso não vai ser fácil, já não está sendo fácil, é claro. A campanha municipal tem muito a ver com estrutura de prefeitura. É difícil isso para caramba. Né? Então, foi muito vereador da base, com muito dinheiro, fazendo campanha para o Ricardo Nunes. Agora, no segundo turno, eu acho que a gente tem isso a nosso favor, porque, assim, circulando por Quebrada, por periferias de São Paulo, a gente mais via era a gente votando no Nunes, porque a pessoa ia votar no vereador de direita do bairro e estava ali com o Nunes do lado. Esse compromisso acabou. Sim. O compromisso acabou. Então, a gente pode disputar esse voto para o segundo turno. Isso é uma coisa que na minha região, por exemplo, é absolutamente colocado. Eu moro na Vila Sônia. Vila Sônia. Já morei no Itajaú, tô morando ali perto da divisa com Tabuão, enfim. Então, a gente tem muita relação com lideranças do Rio Pequeno, Fundão da Raposo Tavares, e muita gente que votou Nunes no primeiro turno, votou porque tinha algum tipo de compromisso com o vereador de direita do bairro, que tem a sua prefeitura na mão, que vai, sabe, fazer aquela política pequena, de favor, de clientelismo e tal. E essas pessoas hoje a gente está disputando. Assim, porque é isso, elas meio que pagaram o que elas tinham que fazer, pensando, infelizmente, no esquema da velha política, e agora não necessariamente as pessoas estão animadas para votar no Ricardo Nunes. Assim. Então, eu acho que tem bastante espaço para a gente disputar voto, tanto entre indecisos, quem votou no Nunes, quem votou no Marçal, quem votou na Tabata, né? Eu acho que a gente precisa garantir, ampliar, acho que nós temos chance. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, ainda que implicitamente e mais delicadamente desse assunto, queria por que você tentasse nos explicar, não justificar, mas interpretar, na verdade, mais do que explicar, por que vou falar do Boulos, mas isso vale para todas as campanhas da esquerda que eu estou vendo no país, todas. Vale para Porto Alegre, vale para Cuiabá, vale para Fortaleza, vale para todo lugar. Por que no meio desta crise brutal do apagão em São Paulo, o Boulos não defende a reestatização do sistema elétrico do país? Por que ele diz? Ele, no máximo que ele falou foi, eu vou pedir para o Ministério Público entrar em ação com uma investigação da Enel. Agora, mais recentemente, falou até, mas ele não está sendo muito incisivo nisso, né? Em cassação
da concessão da Enel, coisas do gênero. Por que há essa relutância do Boulos e de outros candidatos da esquerda e, né, de uma boa parte da esquerda em defender? Há uma pauta histórica da esquerda que é o fim das privatizações e a reestatização dos serviços públicos. Por que essa relutância? Olha, Mauro, primeiro, assim, falando de forma geral, o pessoal defende, viu? Assim, nós defendemos, inclusive, a gente vai, daqui a algumas horas, lançar um abaixo-assinado falando especificamente de reestatização. Agora, eu acho que existe um entendimento, em parte grande da esquerda, que eu não estou falando necessariamente do Boulos, né? De uma esquerda mais que tem, acho que, medo de parecer muito radical e com isso perder popularidade, coisa que eu acho que é uma visão errada. Eu acho que dá para combinar radicalidade com popularidade. Eu acho que existe um receio de que se você colocar pautas consideradas muito ousadas do ponto de vista econômico, ainda que reestatização nem seja tão ousado, porque é voltar até poucos anos atrás, assim, mas dentro da hegemonia neoliberal é considerado ousado, existe um receio de perder confiança de setores econômicos poderosos. Não tem muita outra resposta que eu possa te dar. Assim, eu acho que é um medo de colocar certas pautas, né, e você, de alguma forma, afastar setores que poderiam ser estratégicos para ganhar ou perder uma eleição. É uma leitura que se pode fazer. Uma leitura de um pragmatismo bastante forte, assim, mas que eu acho que até é um pragmatismo que pode fazer sentido no curto prazo, para ser justa, né? Mas eu acho que é um pragmatismo que nos custa muito a longo prazo. Porque é isso, pode nos custar muita confiança da população. Sabe por quê, Mauro? Eu acho que é o momento chave de falar de reestatização. Chave. Porque tem entrada para isso na população. Pelo menos na cidade de São Paulo tem. Eu não sei se tem em outras regiões, mas em São Paulo tem. Alguns anos atrás, eu lembro na prefeitura Dória, quando estava meio em alta essa coisa da privatização e tal, era mais difícil falar de estatização, porque os serviços do Estado estavam muito mais sucateados. Né? Quando você privatiza, de imediato, é muito típico, né? Quando você privatiza a gestão de saúde, gestão de transporte público, enfim, imediatamente tem uma melhoria real, assim, do ponto de vista de quem está usando o serviço. É muito ruim para o servidor, é muito ruim no geral, mas de forma imediata, porque o negócio estava caindo aos pedaços, faz uma reforma, você não entende? Mas a longo prazo vai piorando, porque a empresa tem que garantir lucro para acionista trimestralmente, vai cortar custo. E, assim, invariavelmente vai piorar o serviço a longo prazo. E eu acho que esse momento chegou. E não tem como melhorar, assim. Então, esse encantamento que eu acho que uma parte da população tinha com a coisa da privatização já está findado. Já está muito... Já não acontece mais. Então, a galera... Assim, gente, quem pega CPTM em São Paulo sabe muito bem o que é a via mobilidade. As pessoas estão percebendo o que está acontecendo. A questão da energia é a mesma coisa, né? Então, a questão da saúde também, a gente não fala disso, mas é muito importante, né? Quando você colocou o S de forma massiva em São Paulo, como não tinha trabalhador concursado, a estrutura física era muito ruim, teve uma melhoria de imediato. Mas isso também está acabando. Assim, isso também está voltando a ser muito sucateado, só que pior, porque você não consegue nem reclamar com a prefeitura mais, entendeu? E aí o que acontece é que eu acho que é o momento, é agora para a gente falar de reestatização. Porque agora vai ter entrada na opinião pública sobre isso. Porque as pessoas estão sentindo na pele. Assim, então, eu acho que a gente não pode se furtar de fazer esse debate. Eu acho que existe esse temor, talvez, no caso específico da eleição municipal agora, pode existir um medo de falar e não garantir, porque é óbvio que um prefeito vai ter algumas limitações para garantir uma reestatização. Teria que ser algo que envolvesse também movimentações estaduais e nacionais, pode ser que tenha a ver com isso também, de um receio de parecer leviano no que promete, assim, mas eu acho que não precisa prometer, porque, de fato, um prefeito, a curto prazo, não vai conseguir garantir isso, né, Mauro? Isso é algo que tem a ver com o Estado e com o governo federal. Mas seria importante, eu acho, que demonstrar posição. Eu acho que faria a diferença, ainda que não pudesse garantir do ponto de vista institucional. Vereadora Luana, quem é que diz aqui? Fátima Rocha. Que vereadora forte, eu não a conhecia. Perfil de futura prefeita. Firme, segura, renovação. Obrigada. Gostei da ideia, prefeita, deputada federal, senadora, presidenta. Tá aí. Legal. Gostei muito, Luana, da gente voltar a conversar. A gente se encontrou rapidamente no comício lá da Roosevelt, né? Foi bem bom te encontrar.
e que seja um mandato tão luminoso quanto foi seu primeiro mandato, essa renovação, e boa reta final da campanha aí, né? Pró-Boulos. Um beijo, querida. Obrigado. Acabou na hora certa, velho. Tocou aí exatamente na hora que a gente está acabando, hein? Tocou na hora que a gente está acabando. Tocou na hora certa aí, acho. Tocou na hora certa, mas, ó, eu queria te agradecer todo mundo da Fórum que assistiu, falar para todo mundo não perder a esperança, de verdade. Estou vendo muita gente desesperançosa com as pesquisas. Calma, gente, muita calma. O jogo só acaba quando termina. E, independente da eleição... Oh, meu Deus do céu. Rapidinho. Independente de eleição, gente, sigam na luta com a gente. Sempre faço esse convite. Todo final de lives, conversas, entrevistas, assim, com pessoas de confiança. Estejam com a gente. Eu faço parte de um movimento social chamado Rede Emancipa, que é movimento de cursinhos pré-universitários espalhados por várias regiões de São Paulo. Conheçam a gente. Quem puder ser professor voluntário em algum cursinho, sempre estamos precisando. Entre em contato comigo. Mesmo, todo mundo, eu vejo, conheço, encontro com muita gente que quer fazer alguma coisa, Mauro. O que eu faço, Luana? Olha, conheça algum movimento social, se engaje com a gente. Assim, vamos fazer trabalho de base junto. Se a gente não conseguir fortalecer as bases, principalmente com a juventude, o Emancipa é uma das alternativas, tem outras, enfim, a gente não vai conseguir avançar a longo prazo, independente de eleição ou não. Então é sempre um convite que eu faço para todo mundo, para estar junto com a gente, para militar junto com a gente. Valeu, viu, Mauro? Obrigado, querida. Beijão. Boa caminhada para ti. Obrigada. Tchau, tchau.